todos. Vamos começar aqui mais uma EBD. Eu vou pedir para o irmão Francisco estar iniciando aí com uma oração para abençoar a nossa EBD. Por favor, irmão Francisco, o microfone, aquele mesmo procedimento, sempre que alguém quiser falar, levante a sua mão, o irmão Alexandre irá até você. Pode orar, irmão Francisco. Obrigado, Pai Senhor, que nos abençoe nesta tarde de hoje, nesse dia maravilhoso. Amém. Abençoe o irmão Leandro, que ele faça uma boa oração com a gente, que ele nos ensine, que o Senhor capacite a ele, Senhor. Amém. Peço ao Senhor que esteja abençoando todos os irmãos aqui da Igreja Batista, que se encontram presentes, e também os que vai vir, Senhor, na noite de hoje. Que o Senhor esteja abençoando todos nós e também o pastor Daniel para fazer um excelente culto na noite de hoje. Obrigado, Senhor. Em teu nome eu oro e agradeço. Amém. Amém. Obrigado, irmão Francisco. Só relembrando aos irmãos o propósito da PIB São Pedro, para nós irmos gravando isso no nosso coração. A PIB São Pedro tem como propósito amar a Deus, servir uns aos outros e alcançar pessoas para Jesus. Então, dia após dia, nós vamos aí buscando colocar este propósito, que na verdade não é propósito da congregação, mas sim um propósito do próprio Deus, e dia após dia nós vamos nos esforçando para colocar em prática isso. Hoje nós iremos trabalhar aqui a terceira lição, cujo tema é Missões nos Salmos e nos Profetas. Então, há 2 semanas atrás, nós falamos sobre missões, no sentido de demonstrar que Deus, desde a queda do homem, ele age de maneira missionária. Tá? Eu vou estar lendo uma parte do livro, nós vamos usar o livro em alguns momentos. Na página 16, o primeiro parágrafo, quem tiver o livro pode acompanhar, quem não tiver, preste atenção. Diz assim: missões é fruto da preocupação divina para com o pecador. As mensagens dos salmos e dos profetas demonstram a intensa ação missionária de Deus, buscando resgatar os que estão perdidos em delitos e pecados. Para tanto, Deus não poupou o próprio Filho da missão sacrificial, dando a preciosa vida no sacrifício do Calvário em resgate de muitos. Então, assim que o homem cai, lá no Éden, Deus começa a colocar em prática o seu plano de salvação, e uma das ferramentas que ele utiliza é o trabalho missionário, missões. Então, nós já vimos isso, algumas características de missões, lá na queda, lá no início do livro de Gênesis. E hoje nós vamos trabalhar algumas dessas características no livro de Salmos e em alguns profetas. Para quê? Para reforçar aquela ideia de que missões não começa no Novo Testamento. Missões começa na queda do homem. A partir do momento em que o homem saiu da presença de Deus, Deus começou a colocar em prática o seu plano para que o homem em algum momento possa voltar para a sua presença. Então vamos ler lá em Gênesis 12. Lá em Gênesis, lá no começo da Bíblia, vamos reparar Deus falando aqui com Abraão, e você vai perceber que o contexto da conversa, do diálogo, é um contexto já missionário. Então, Gênesis 12 diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, perceba que Deus, ele levanta, ele chama
um homem como eu e como você e entrega a ele uma missão. Olha, eu vou tirar você da sua zona de conforto, do lugar que você está estabelecido há algum tempo, porque eu quero que você faça algo para mim. E, como outros homens aí no decorrer da Bíblia, Abraão obedeceu. Então aqui a gente já percebe lá no começo da Bíblia uma característica missionária do nosso Deus. E agora nós vamos entrar aí, como eu havia dito, nas características missionárias nos livros aí de Salmos e posteriormente em alguns livros aí de profetas. No nosso livrinho de estudo, na página 17, eu vou ler aqui, lá no tópico 2, o segundo parágrafo do tópico 2. Começa assim: o Salmo pode ter sido. Página 17, tópico 2, logo abaixo do tópico 2, segundo parágrafo. Diz assim: o Salmo pode ter sido canção inspirativa, usada em ocasião festiva em Israel. Todavia, no curso do seu enredo, num enlevo espiritual, o salmista contemplou muito além da suposta festa. Por meio dele, percebeu a revelação e a ação missionária de Deus. Então, nós vamos ler aqui um trecho do Salmo 67 e nós vamos perceber aqui algumas características missionárias, de missões, já no livro de Salmos. Então, vamos lá no Salmo 67. Salmo 67, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações. Vou parar por aqui. Vamos analisar com a lupa esses salmos e perceber a característica de missão dentro dele. Ou seja, Davi, um livro do Antigo Testamento, antes do sacrifício de Jesus, falando de missões. Então, quando ele fala assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Ele ainda está falando sobre o povo de Israel. Para que sejam conhecidas na terra. Opa, aí já muda. Então, o salmista ele fala: olha, Deus vai fazer algumas coisas em nós e nós queremos que estas coisas sejam conhecidas em toda a terra e não apenas no povo de Israel. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação. Olha que coisa interessante, para que seja conhecida a salvação de Deus em toda a terra, naquela época, antes de Jesus morrer. A palavra de Deus já falava de salvação. Agora, eu fiquei pensando, por que a gente imagina o seguinte, que o salmista, ao escrever isso aqui, ele estava inspirado por Deus. Portanto, estas palavras representam a vontade do próprio Deus. Então, fazer com que a salvação de Deus seja conhecida em toda a terra, era já naquele momento a vontade do próprio Deus. E para que, pensando da ótica dos israelitas, para que a salvação de Deus precisa ser conhecida por toda a terra? Deus não é somente o Deus dos israelitas, o Deus dos judeus? Então, o salmista ele podia não saber o que ele estava escrevendo, mas Deus sabia o que estava mandando ele escrever. Irmão, se alguém quiser fazer alguma observação, levante a mão e a gente terá o maior prazer em ouvi-lo. Então, para que os feitos de Deus, em meio ao seu povo, deve se tornar conhecido? Então, é algo importante para nós. Às vezes a gente pensa assim: poxa, eu não vou ficar falando da minha vida cristã para as pessoas. Mas em alguns momentos, determinadas situações, é importante que nós falemos,
para que as pessoas saibam o que Deus tem feito na nossa vida. Como o salmista queria que a terra inteira soubesse o que Deus fazia com o povo de Israel, que naquela época era o seu povo, e que hoje somos nós. Vamos ler aqui 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Vamos parar aqui. Então o apóstolo Paulo está recomendando aqui, né? O servo de Deus está recomendando aqui que se façam aqui orações para quem? Quem seria o alvo dessas orações? Dentre outros grupos aqui, todos os homens. Aí ele continua aqui, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Versículo 3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então nós encontramos lá, agora no Novo Testamento, uma informação que complementa o texto de Salmos, que fala de salvação, que a salvação do nosso Deus seja conhecida em toda a terra. A pergunta é, para aquela época, para que a salvação de Deus tinha que ser conhecida em toda a terra? O povo da época talvez não entendesse aquilo. Como eu disse, talvez o salmista não soubesse o que estava escrevendo, mas Deus sabia o que estava mandando ele escrever. E aí nós temos essa resposta aqui no versículo 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Ou seja, Deus não deseja que somente os israelitas ou os judeus sejam salvos. Ele deseja que todos os homens, ainda que alguns não serão. Isso é outra coisa, mas o desejo de Deus é esse, que todos os homens sejam salvos. Então nós, fazendo o link aí desse texto do Novo Testamento com o texto lá de Salmos, nós percebemos aqui características fortes do trabalho missionário. Afinal de contas, como é que as pessoas vão conhecer a salvação de Deus e poder serem salvas se não tiver quem leve a palavra para elas? Então, naquela época, entrava aqui, por exemplo, os profetas, que daqui a pouco nós vamos falar, que eram boca de Deus, para falar não só com o povo de Israel, mas sim com outras nações. E hoje, quem que está encarregado de fazer esse papel? Somos nós. Continuando no nosso livro, na página 18, página 18, o primeiro tópico 3, no segundo parágrafo, eu vou pegar só um trecho do segundo parágrafo. Ali no segundo parágrafo ele começa, em meio a cânticos. Muito bem. Na segunda linha desse segundo parágrafo, tem uma vírgula e aí nós temos o seguinte trecho. O Salmo nos revela o grande interesse missionário de Deus, não só para com Israel, mas para com todos os povos. Então, o livro de Salmos nos revela o grande interesse missionário de Deus, não só para com Israel, mas para com todos os povos. Isso fica evidente nesse trecho de Salmo 67 que nós lemos, né? O salmista ali que estava alegre pela bênção de Deus que havia chegado até Israel, ele profere essas palavras aí, de que os caminhos de Deus deveriam ser conhecidos em toda a terra, bem como a salvação de Deus. Considerando que quem falou isso, na verdade, não foi o salmista, foi o próprio Deus, aí vem aquela pergunta para nós. Nossa, então quer dizer que Deus, já naquela época, Ele queria que todo mundo o conhecesse?
Ele queria que todo mundo soubesse que ele poderia dar a salvação. Salvação de quê? Perceba que não existia a figura de Jesus, né, de ter vindo, de ter morrido, de ter rasgado o véu. E Deus, lá em Salmo 67, do 1 ao 4, já estava falando de salvação. O trabalho missionário já estava acontecendo. Vamos ler aqui um texto agora, ainda em Salmos, Salmo 96. Então nós estávamos lá em Salmo 67, já vimos ali falar sobre salvação, sobre Deus ser conhecido em toda a terra. Agora vamos em Salmos 96, para a gente perceber que esse tema missionário de Deus, de querer alcançar os povos e as nações, já antes de Jesus, ele não fica isolado daquele texto. Ele vai aparecer também aqui no Salmo 96, versículo 1. Vamos ler aqui o versículo 1 ao 3. Diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor. Quem? Todos os habitantes da terra. Então perceba que não é só o povo judeu, é todos os habitantes da terra. Versículo 2: cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Olha a salvação de novo aqui, ó. Já tinha salvação? Anunciem, olha o anunciar, típico do trabalho missionário. Anunciem a sua glória. Onde? Entre as nações. Ué, não é só na nação de Israel? Não. Entre as nações. Os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Vamos pular agora para o versículo 7. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, famílias de todos os lugares. Deem ao Senhor glória e força. Então, mais uma vez, em outro salmo, nós percebemos aqui o desejo de Deus de se tornar conhecido para todas as pessoas da terra já naquela época. Não importa se isso não aconteceu naquela época, o que nós percebemos é o quê? É que Deus já estava naquele momento com o seu plano de salvação em pleno andamento. Talvez esse momento de ser conhecido em toda a terra seja agora, que nós temos a facilidade de locomoção, avião, navio, internet, mas ele já estava mostrando o seu desejo para nós lá atrás. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Então nós falamos lá no início, nós entramos em Gênesis para mostrar aquele diálogo de Deus com Abraão. Olha, Abraão, saia da sua terra, do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Uma ação missionária, né? Deus escolhendo um homem e dando uma missão a ele. E aí nós entramos em Salmos. Pegamos 2 textos apenas de Salmos, capítulo 67 e capítulo 96, para demonstrar o caráter missionário de Deus também no livro de Salmos, também sendo apresentado pelo salmista. Isso tem que ser algo muito importante para nós não acharmos que isso começou apenas aqui no Novo Testamento, depois da morte de Jesus. Então Deus, ele anseia, ele deseja que o homem retorne para a sua presença desde lá de trás. Então vamos entrar agora em missões em meio aos profetas. Então falamos em Salmos, agora nós vamos entrar em alguns profetas para ver se eles também reafirmam esse caráter missionário de Deus. Isaías 61, vamos lá em Isaías. Isaías 61. Isaías 61, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim:
o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo da alegria em vez de prantos, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Então Isaías, ele conta para nós para que Deus chamou ele. Então a gente vê a história se repetir. Deus lá atrás fala com Abraão, dá uma missão para ele. Chega aqui, Isaías dá uma missão para ele. Perceba que a missão, ela sempre tem em comum o seguinte: olha, você vai ser usado por mim para falar de mim a outras pessoas. Você vai levar alguma coisa minha a outras pessoas. O que seriam essas coisas? O amor, a justiça, a bondade, a fidelidade, a paz, a segurança. Então, eu percebo aqui, nesta relação de atribuições que Deus entregou a Isaías, é uma relação muito semelhante, se não igual, às que ele entregou a nós. Não é isso? Ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Isso faz parte do nosso trabalho. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, dentre outras coisas. Interessante que, mais adiante, ele, dentre as missões aqui, tem uma parte para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, o profeta, ele não levava naquele período somente boas notícias. A maior parte aqui das atribuições são coisas boas, né? Mas ele levava também a questão da rigidez de Deus perante o povo. Então, era uma das funções dos profetas, como também é uma das funções do cristão de hoje. Então, se eu sei que alguém está num caminho errado e eu tenho ali a liberdade, a intimidade de chegar naquela pessoa e dizer a ela, eu tenho que fazer isso. É minha obrigação. Principalmente, por exemplo, os pais com os filhos, eu devo fazer isso e mostrar isso não somente do ponto de vista humano, mas principalmente do ponto de vista da Bíblia, da palavra de Deus. Olha, isso que você está fazendo não agrada a Deus. E se você continuar assim, você vai sair da presença dele, ou não vai voltar para a presença dele, ou nunca vai estar na presença dele. Alguma observação? Irmão Sérgio, Francisco, Jussara, irmão Antônio. Irmão Sérgio. Só para enriquecer um pouquinho, o Isaías, esse texto que o irmão leu, é uma alusão a Jesus Cristo, né? Ele inspirado, ele está, digamos, profetizando a vinda de Jesus. Só para enriquecer um pouquinho. Amém. Muito bem. Obrigado. Então, continuando na página 19, tópico 2. Lá no meio da folha, página 19, o tópico 2, começa assim: um Deus do profeta Jeremias. Então nós percebemos agora há pouco característica de missões no texto do profeta Isaías. Já falamos em Salmos, agora Isaías, e agora vamos para um outro profeta, que é o profeta Jeremias, e vamos ver se a gente encontra também característica missionária, a vontade missionária de Deus sendo anunciada pelo profeta
Jeremias. Vamos ler primeiro aqui no livro. Tópico 2 diz assim: o Deus do profeta Jeremias é missionário. Num tempo de grande crise espiritual em Israel, o Deus missionário comissionou o profeta Jeremias, tanto para Israel como para as nações gentias. Colocou nos seus lábios poderosa e corajosa mensagem, sem limites e sem fronteiras, para reinos e nações, para arruinar e destruir, mas também para plantar e edificar. Então, aquilo que nós acabamos de falar sobre Isaías se repete aqui no profeta Jeremias. A gente vai tendo a impressão de que Deus vai passando a missão de um homem para o outro. Olha, encerrou a época aqui de Isaías, surge Jeremias. Missão é essa, Jeremias, faça. Alguns fazem bem, outros não fazem tão bem. E aí surge um outro, e a missão até que ela chegue aqui em nós. Tanto para Israel como para as nações gentias. Então nós já vemos aqui novamente no profeta Jeremias que Deus não estava preocupado em levar a sua salvação apenas para o povo de Israel, mas também para as demais nações. Quem não era judeu era gentio, então para os demais. Vamos ler aqui um texto, Jeremias, capítulo 1, logo depois aí de Isaías. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então a observação aqui novamente é: profeta vai levar a minha mensagem a quem? Ao povo de Israel? Não, às nações. Se nós imaginarmos, fizéssemos uma pergunta para o povo de Israel naquela época, viu, Deus está falando aqui por meio do profeta que é para ele levar a sua mensagem às nações. O povo não ia entender. Mas como as nações? Se somente nós somos povo de Deus. Então, Deus já anunciava, à humanidade o seu interesse em alcançar pessoas de todas as línguas, povos, tribos e nações. Isso sempre esteve bem claro desde Gênesis. E isso para nós deve ser algo muito, muito presente na nossa vida. Vamos ler outro texto, também aí em Jeremias, também no capítulo 1, agora o versículo 10. Diz assim: veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Então, como a gente já tinha dito, o profeta recebia de Deus uma missão e recebia autoridade, resumidamente, para abençoar ou para amaldiçoar. Um exemplo aqui do poder que Deus conferiu ao profeta é Elias, quando ele chegou para o rei, salvo engano Acabe, e falou: olha, por causa da minha palavra, a partir de hoje não vai chover mais. E não choveu. E aí aconteceu toda aquela disputa ali de Elias com os falsos o profeta do falso Deus, de Baal. E Elias foi honrado por Deus, vencendo aquele desafio. Mas o detalhe aqui que nós queremos chamar a atenção novamente é o do interesse missionário de Deus já naquela época por todos os povos, por todas as nações. E ele sempre que levantava um homem para ser profeta ou para ser um líder do seu povo, ele deixava claro que uma das coisas que ele queria é que o seu nome fosse conhecido entre os outros povos. Porque aquele povo talvez não entendesse, mas Deus já sabia o que ele estava preparando. Alguma observação?
esse texto de Jeremias 1:10, veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos. Eu hoje dou a você autoridade. Ele tem a semelhança com um texto no Novo Testamento, Lucas. Vamos lá em Lucas. Lucas 9. Olha a forma semelhante de Deus agir com aqueles que ele levantou ao longo do tempo. Então falou lá com Jeremias, olha, eu vou te dar autoridade para fazer isso, isso e isso. Lucas 9:1. Lucas 9:1. Olha a semelhança entre os textos. Diz assim: reunido os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Muito semelhante, né? Os contextos aqui são diferentes, mas a gente percebe algumas características muito semelhantes de Deus, levantando alguns homens, quando eu digo homens, homens e mulheres, como Esther, por exemplo, dando a eles uma missão e dando a eles autoridade para realizar algumas ações. Vamos aqui para a página, continuando na página 19, lá no final, o tópico 3. O irmão Antônio está com o livro, irmão? Tá, né? Você pode levar para o irmão, vou pedir para o irmão Antônio ler, pode ser, irmão Antônio? É a página 19. Ah, não está, não está. Tá. Tudo bem, eu leio aqui então. Página 19, o tópico 3, diz assim: o Deus do profeta Jonas é missionário. Então, esse é o terceiro e último profeta que nós vamos tratar, novamente com o intuito de demonstrar aos irmãos que este projeto missionário, esse desejo, essa vontade missionária de Deus, nós não encontramos de maneira isolada no Antigo Testamento, mas você encontra aí uma fartura de textos bíblicos que vão demonstrar isso. E não será diferente aqui no livro de Jonas. Vamos atentar aqui à leitura do livro. Diz assim: a ação missionária de Deus não tem volta. O pecado dos ninivitas atraiu o julgamento divino. E só o missionário Jonas, em campanha de 3 dias na grande cidade, avisando, advertindo e chamando-os ao arrependimento, poderia livrá-los do perigo eminente. Para tão grande tarefa, Deus comissionou o profeta Jonas para levar o recado. Como judeu, Jonas não tinha nenhum interesse em livrar os ninivitas, povo mau, feroz e inimigo número 1 de Israel. Jonas procurou fugir de Deus e do dever, pelo caminho do mar, mas se deu muito mal. Havia-se esquecido que também o mar está nas mãos de Deus. Então, pela história de Jonas, os irmãos conhecem, né? Deus deu uma missão a ele que era pregar a palavra, levar a palavra de Deus a um povo que estava vivendo em pecado. E quem escolhe é Deus, né? Não somos nós. Se Deus falou, olha, vai pregar na Cracolândia, eu não lembro qual é o nome do bar, Arraia, né? Vai pregar na Arraia, aqui em São Pedro, quem escolhe é Deus. Não é o profeta, não é o crente, não é o missionário. E Deus escolheu aquele povo. Por que ele escolheu? Não sei, meu irmão. Né? Mas Jonas, como era judeu, e aí nós até já comentamos anteriormente, às vezes o salmista, o profeta, não sabia por que estava escrevendo, mas Deus sabia por que estava mandando escrever. Fica claro aqui, pela pessoa de Jonas, que o povo judeu não se dava bem com quem não era judeu. Né? Todos nós sabemos disso. E quando o próprio Deus mandou Jonas ir levar a sua mensagem àquele povo, quer dizer, a raiva, o sentimento ruim que Jonas tinha em relação àquele povo era tão grande que ele se atreveu a querer desobedecer a Deus. Isso dá para a gente ter uma noção do tamanho ou do nível desse sentimento
negativo que ele tinha para com aquele povo que era um povo gentil. Os irmãos sabem o que aconteceu, né? Ele tentou não ir, mas teve que ir depois. E vamos ver aqui pelo texto bíblico o que aconteceu. Vamos lá em Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, versículo 1. Diz assim, Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então foi isso que Deus mandou Jonas fazer. Então nós percebemos aqui aquela característica do Deus missionário, Deus se importando com pessoas que ainda não faziam parte do seu povo, não faziam parte ali, no caso, do povo de Israel. Olha, vá para aquele lugar e fale de mim para aquele povo, fale o que eu vou lhe mandar falar. Jonas não sabia nem o que ia acontecer, né? E quando ele presumia errado. Não vai adiantar de nada. E aí nós vamos voltar aqui no livro, no terceiro parágrafo da página 20. Página 20, o terceiro parágrafo. Começa então Jonas. Eu vou ler aqui. Então Jonas, sem demora, cumpriu sua missão, ainda que a contragosto. Ao final da mensagem, que surpresa! Houve grande arrependimento e conversão, em massa, entre os ninivitas. Inclusive, o rei e seus auxiliares se converteram. A lição ficou muito clara. O Deus missionário de Jonas e de Israel é missionário também entre os gentios. Vamos ver o resultado do trabalho de Jonas no capítulo 3, versículo 10. Então Jonas, com muito custo, foi cumprir ali a ordem de Deus. Durante 3 dias falou o que Deus mandou falar para o povo de Nínive. E aí o versículo 10 diz o seguinte: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Então Deus tinha ameaçado destruir aquele povo, mas ele quis dar uma chance. Mandou o seu servo. O seu servo foi, pregou a mensagem que era para ser pregada. Para a surpresa do servo, mas não de Deus, muitos ali se converteram, inclusive os governantes. Então aqui o próprio Deus participando explicitamente do trabalho missionário, lá com os profetas. Para concluir, irmãos, vamos ler um texto em Hebreus. Antes de ler, é Hebreus 1. Antes de ler, vamos só fazer uma recapitulação aqui. Então nós estamos demonstrando aí desde a primeira lição, depois com o irmão Sérgio a segunda lição e agora a terceira lição, o trabalho missionário de Deus começando após a queda do homem, de uma forma diferente, lá em Gênesis, e agora entrando em Salmos, a gente já começou a ver algumas coisas relacionadas a Deus se tornar conhecido em todas as nações, a salvação de Deus se tornar conhecida entre todas as nações. Aí quando chega aqui no profeta Jonas,
a gente vendo um exemplo claro ali de salvação, ainda que seja uma salvação para que aquele povo não fosse destruído. Deus salvou o povo da destruição. Depois do que aconteceu, a gente não tem como afirmar. Sobre isso que nós estudamos até agora, alguém gostaria de fazer alguma observação? Muito bem. Então vamos aqui para Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Nos últimos dias falou-nos por meio do Filho. Vou encerrar aqui. E a pergunta é: o que o Filho Jesus falou? Porque o texto está falando que falou por meio do Filho, né? Falou o quê por meio do Filho? Falou várias coisas, né? Mas como nós estamos no tema de missão, vamos ver aqui uma das coisas que Deus falou, que Jesus falou, relacionada a missões. Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. Jesus falando: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Amém, irmãos? Então, alguém gostaria de falar alguma coisa? Senão nós estamos caminhando para o encerramento. Alexandre, quer falar alguma coisa, Alexandre? Francisco? Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos e tenhamos aí uma ótima noite, um ótimo culto. Em nome de Jesus. Amém?